Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Governo federal quer que usineiros entreguem o etanol direto aos postos de combustíveis. Preço da carne bovina ganhou forte impulso e foi um dos assuntos mais comentados no ano passado. 31 mil quilos de produtos de origem animal e 32 mil quilos de produtos de origem vegetal foram apreendidos em desembarque de passageiros. Ministério da Agricultura divulga balanço da cotação da arroba do boi gordo durante o mês de dezembro. Preços da soja no Brasil não devem baixar dos atuais 23 dólares. E produção brasileira de soja deve atingir novo recorde na safra 2019-2020. O Agora Agro já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a cobrança do ICMS nas refinarias e a possibilidade de usineiros entregarem o etanol diretamente nos postos de gasolina, sem intermediário de distribuidores, com ideias para a redução do preço do combustível. No entanto, Bolsonaro admitiu que as duas propostas esbarram em resistências e teriam de ser submetidas ao crivo do Congresso Nacional. Segundo ele disse o seguinte: acho que a grande solução, olha a dificuldade, passa pelos governadores. Cobrar ICMS do preço do combustível na refinaria reconhece que é uma dificuldade muito grande, é uma dificuldade de compensar os estados, já em situação econômica muito complicada, caso a medida fosse adotada. Bolsonaro citou também um projeto em tramitação na Câmara que prevê autorização para a venda direta de combustíveis aos postos de gasolina. Isso reduziria em, no mínimo, 20 centavos o custo do etanol, que vai reduzir também a gasolina, porque tem mistura de álcool na gasolina. O presidente participou de uma reunião lá no Ministério de Minas e Energia sobre a questão dos combustíveis, mediante temores de impacto no preço em decorrência do aumento das tensões entre Irã e Estados Unidos. O preço da carne bovina, ele ganhou forte impulso e foi um dos assuntos mais comentados em 2019, inclusive em mídias não especializadas no agronegócio. Os motivos para a alta incluem a baixa oferta de animais para abate, a demanda externa aquecida e, por fim, parte de alta se deu pela melhora sazonal no consumo interno no final de ano. Em novembro e dezembro, alguns fatores aumentam o poder aquisitivo da população, como o recebimento de férias, o pagamento de 13º e as contratações temporárias. Pelo fato de a carne bovina possuir elevada elasticidade de renda, variações no poder de compra podem positivamente impactar o consumo do produto. Além disso, as confraternizações e as festas de final de ano, elas são basicamente sinônimo de churrasco, gerando maior demanda. E essa conjuntura ela foi responsável pela elevação dos preços, com o pico registrado em novembro, fechando o ano na média anual. No mercado atacadista, o preço de todos os cortes pesquisados pela Scott Consultoria subiu 6,5% em 2019, na comparação com 2018, ou seja, uma alta real acima da inflação no mesmo período. Já no curto prazo, os preços devem seguir o movimento de acomodação no atacado. Ao longo de janeiro, o comportamento das cotações dependerá dos resultados das vendas de final de ano e da necessidade de reabastecimento do varejo. Como geralmente o consumo mais afetado no início do ano, com as dívidas contraídas em dezembro e com as obrigações tributárias, o mercado deve andar de lado nos primeiros meses de 2020. Já no decorrer do ano, projeta-se que a economia brasileira deva melhorar e ficar mais aquecida, com as agendas reformistas tomando rumos mais assertivos e os juros em patamares baixos, proporcionando um ambiente positivo para a tomada de crédito. Ao viajar
para outros países, é necessário que seja pesquisado os produtos que podem ou não entrar no lugar de destino, assim como alerta a Vigilância de Trânsito Agropecuário Internacional, que é o Vigiagro. De acordo com os dados divulgados pelo órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram apreendidos 63 mil quilos de produtos de origem animal e vegetal em portos, aeroportos, postos de fronteiras e aduana. Do número apreendido por não cumprir as normas para entrar em território brasileiro, 31 mil quilos eram referentes a produtos de origem animal e 32 mil quilos de produtos de origem vegetal. Em aeroportos, carnes e outros como queijo, linguiça, salame foram os mais apreendidos no momento de ingresso, assim como frutas frescas. No Brasil, é necessário uma certificação ou autorização prévia de importação, e essa autorização ela é disponibilizada pelo Ministério da Agricultura para que o produto possa ingressar no país, cumprindo os requisitos sanitários exigidos. Alguns produtos não podem ingressar sem a documentação sanitária, mesmo que estejam em embalagens originais e lacrados, como é o caso de frutas, flores, produtos apícolas, entre outros. E depois do intervalo, o Ministério da Agricultura vai divulgar um balanço da cotação da arroba do boi gordo durante o mês de dezembro. Preços da soja no Brasil não devem baixar dos 23 dólares atuais. Produção brasileira de soja deve atingir um novo recorde. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Com o encerramento de 2019, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o balanceamento da cotação da arroba do boi gordo durante o mês de dezembro. De acordo com o Ministério, o preço da arroba do boi gordo registrou uma queda média de 15%. Em números, o valor da arroba iniciou dezembro com a bagatela de R$ 216, mas encerrou o período na casa de R$ 180 a arroba, interrompendo uma alta de 28,5% contabilizada ao longo dos últimos 6 meses nos principais mercados do país. Segundo o Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, as condições indicam uma acomodação dos preços no mercado, com reflexos positivos a curto prazo no mercado varejista. O Ministério ainda afirma que, para o consumidor, a redução de preços ela deverá ser sentida nas próximas semanas, com a renovação de estoques por parte dos supermercados. Neste período, já foi observada uma queda no valor dos cortes do traseiro, que tem cotações mais elevadas e mais sensíveis às variações de demanda. Um exemplo é a alcatra, que teve a maior desvalorização, com 4,5% de queda do preço nos últimos 7 dias. A tendência para os próximos meses é de estabilização dos preços, que devem permanecer nesta faixa. Não há margem para aumentos futuros. A projeção é da TIF Consultoria Agroeconômica, com base na estimativa de manutenção da demanda chinesa. Pelo menos é o que aponta os preços da soja no Brasil. E não devem baixar dos atuais 75, 80 dólares por saca para os agricultores, pelo menos nos 3 estados do sul do país, ou os seus equivalentes nos demais estados. Todas as previsões estão se confirmando.
A principal delas é que, mesmo tendo potencial de reconduzir os preços ao seu leito natural de 10,5 dólares por bushel, isso dá aí mais ou menos 23 dólares e 15 centavos lá em Chicago, isto não deveria ou não deverá acontecer, por exemplo, de sopetão, muito rápido, mas muito lentamente. E isso ocorre, segundo, porque os chineses são os melhores comerciantes do mundo. A sua principal virtude é a paciência e não tem nenhum interesse em fazer preços saltarem de um momento para o outro. Para isto, eles usam alternativas como compra lá nos Estados Unidos e também na América do Sul, com períodos em que ficam fora de mercado para esfriar a pressão sobre os preços, até porque os Estados Unidos não têm produção suficiente para atender a China sozinha. A produção brasileira de soja deve atingir um recorde na safra 2019-2020, um cenário que deve exigir do Brasil maiores demandas, tanto interna e especialmente externa. E de acordo com informações do CPEA, depois do atraso no início do semeio, o ritmo da atividade só acelerou de outubro para cá. Em seguida, com o retorno das chuvas em maior intensidade, o desenvolvimento das lavouras ele foi favorecido, gerando expectativa de elevada produtividade, exceto no caso das áreas cultivadas primeiramente. Assim, a Conab aponta que o Brasil deve produzir um recorde de 120 milhões de toneladas, ou seja, basicamente 121 milhões de toneladas. A consultoria e corretora FC Stone estimou que a primeira safra de milho no Brasil 2019-2020 será de 3,4% menor que o esperado, atingindo aí por volta de 25 milhões e 700 mil toneladas, após o tempo quente e chuvas irregulares afetarem principalmente a produção lá no Rio Grande do Sul. A safra de milho do estado do Sul agora está estimada em 4,8 milhões de toneladas, uma queda de 20% ante a previsão anterior. A Reuters ela havia informado na semana passada que as condições climáticas, vamos dizer assim, resultaram em problemas para a safra gaúcha. A FC Stone ainda elevou a previsão de safra do Brasil em 2019 e 2020 para 121 milhões e 700 mil toneladas, ante 121 milhões e 600 mil toneladas. Isso é o que espera a Reuters está esperando agora para esta próxima safra, 121 milhões e 700 mil toneladas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a juventude e o meio rural, o poder de atração do agronegócio. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a doutora Cleonice Borges de Souza. Ela é doutora em Ciências Ambientais e é docente no programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade Federal. Doutora Cleonice, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que o tema que nós vamos discutir hoje é muito interessante. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa bancada com você novamente, Toninho. Obrigado. Bom, nós vamos falar sobre a juventude e o meio rural, o poder de atração do agronegócio. Eu me lembro, isso não está ainda muito distante, era muito comum numa família, principalmente numa família de proprietários rurais, o pai virar para o filho e falar assim, ó moleque, se você não estudar, você vai para a roça. As coisas inverteram hoje. E hoje a gente fala, olha, se você não estudar, você não vai para a fazenda. Ou seja,
queira ou não, o roceiro está com seus dias contados. É uma palavra bonita, é uma palavra até gostosa, carinhosa, mas infelizmente hoje se pensa muito em produção, em produtividade, em ganhar dinheiro. E uma propriedade rural hoje, queira ou não, ela é uma empresa e ela tem que ser encarada como tal. É mais ou menos isso? Exatamente, Toninho. E é essa diversidade de gestão, a tecnologia, a quantidade de aporte tecnológico nas propriedades rurais, o que está disponível aí para os produtores, é que tem sido a mola mestra de atração de boa parte dessa juventude. Há uma certa seletividade. Pequenos e médios agricultores ainda têm uma dificuldade significativa de acessar essas tecnologias mais robustas. Dificuldade e talvez até um pouquinho de resistência também, né? Também. E aí é onde a gente precisa abrir espaço para esse jovem. Então, essas tecnologias, o que hoje é intitulado como Agricultura 4.0, a robótica, veículos autômatos, tratores que são manipulados e pilotados à distância, a profusão de dados de clima, de solo, de produtividade, de produção, dados de mercado precisam ser muito bem analisados. E é onde há um potencial riquíssimo para esse jovem entrar atuando. E aí temos que quebrar a resistência dos produtores mais conservadores. Além disso, é necessário que nós tenhamos também políticas de manutenção desse jovem no meio rural. É uma inclusão, né? Uma política inclusiva. Exatamente. A política inclusiva, ela tem que trazer acesso mais facilitado à educação, à qualificação desse profissional para que ele se mantenha no meio rural. Políticas de turismo, de lazer, de diversão, porque o jovem que está no meio rural é o mesmo jovem que nós temos no meio urbano. Ele tem as mesmas necessidades, o mesmo conhecimento. Então, a tecnologia, até nisso, ela propicia esse acesso a essa informação, porque esse jovem também tem interesse em desfrutar do mesmo porte de lazer que nós temos nos centros urbanos. Então, isso aí é preciso pensar numa infraestrutura que também mantenha esse jovem por esse lado do turismo, da diversão e da educação, né? Quer dizer, tem que dar oportunidade ao jovem. E um ponto muito fundamental que a gente observa, principalmente quando é uma propriedade pequena ou média propriedade, é a dificuldade, e hoje eu pude presenciar, ontem eu pude presenciar isso aí, é a dificuldade financeira que o pessoal tem para adquirir um trator, para adquirir um implemento, para fazer uma melhora. E a maioria, infelizmente, não sabe, às vezes, por incrível que pareça, não sabe, às vezes, nem entrar num banco. Não, eles têm muita dificuldade. Né? A dificuldade de acessar esses meios, e aí onde nós vamos precisar de um papel muito importante da assistência técnica que assessora esse produtor. E é outro mote de política pública que precisa ter uma revitalização com uma máxima urgência. O pequeno e médio produtor rural, ele é muito carente de uma assessoria, de uma assistência técnica eficiente. Entra o papel aí das instituições de ensino, das assistências técnicas já mais robustas, do Senar, das federações de agricultura, Confederação de Agricultura. Essas instituições, hoje nós temos aí a figura inclusive do SEBRAE entrando aí com assessoria técnica no meio rural, para levar essa assistência para o produtor. Então é preciso que tenha uma qualificação desse profissional que vai assessorar esse produtor nesse mote de tecnologia, de gestão, de acesso às políticas públicas, linhas de crédito específicas a cada realidade, para que haja uma facilitação da gestão, do desempenho das produtividades, da produção dentro da propriedade. Aí a gente tem condição de manter essa juventude com mais afinco no meio rural. Eu inclusive, essa semana, nós conversávamos com um grupo de pessoas e fizeram um consórcio entre amigos. É aquele, cada um dá R$50, R$100 todo mês, tal, e aí fala, não, esse mês é você que vai ganhar, no mês que vem é o outro. Bom, aí, mas o que eu vou fazer com o dinheiro, porque não é muito, tal. Aí eu falei, olha, é uma pena que nós brasileiros, nós não temos ainda um conhecimento financeiro, nas nossas escolas, não ensina como a gente trabalhar com o dinheiro. Não ensina a fazer um planejamento, a fazer uma gestão. E quando o jovem, ele vê o sofrimento que o pai e a mãe passam numa propriedade rural,
todas aquelas dificuldades, levantando de madrugada, sob sol, chuva, de domingo a domingo, 365 dias por ano, ele fala, isso aqui não é vida para mim. Ele quer sair dali. E o mais rápido possível. E há um estímulo da família para que ele saia dessa linha que não é vista como uma linha de produção mais assertiva, mas uma penalização para esse produtor que trabalha diuturnamente e não vê uma perspectiva de melhoria, de ascender a essas tecnologias, a melhores facilidades dentro da produção. Mas alguns exemplos têm chamado a atenção, Toninho. Alguns filhos de produtores, mesmo de agricultores familiares com uma quantidade de área restrita, estão fazendo o caminho inverso. Foram para os grandes centros, se qualificaram e voltaram. Uhum. Então, recentemente eu tive contato com um produtor que fez um curso de graduação em Brasília, em publicidade e propaganda, e voltou e imprimiu à propriedade, que é familiar, uma questão de gestão, uma incidência de tecnologia de acordo com a capacidade que eles têm de adquirir, então não é nada sofisticado, sendo que nós temos de mais robusto, mas eles estão trabalhando com tecnologia e principalmente com essa gestão econômica e financeira, e está dando resultado. Então, o que precisamos fazer é criar incentivos para que rotas alternativas como essa aconteçam, o que vai influenciar, inclusive, no processo de sucessão familiar, que é um problema hoje... Um problema sério hoje. Seríssimo dentro muito das sério. Propriedades rurais. Uhum. Né? A senhora tocou num ponto que já foi muito debatido em alguns programas de televisão, de rádio e também escrito, essa é a questão da sucessão familiar. E muita gente não esquenta a cabeça, não se preocupa com isso. Eu já ouvi donos de propriedade rural falar, não, o dia que eu morrer, eles se viram. Só que, essa palavra que falou, o dia que eu morrer, eles se viram, provavelmente tem que vender, dependendo da propriedade, tem que vender metade dela e se não tiver que vender tudo para poder ajeitar a vida, principalmente de quem ficou vivo. Exatamente. Não é isso que acontece? É, uma falta de estrutura e de gestão, de não pensar nas gerações futuras e o que significou. E nem no bem-estar da própria família. Da própria família. O que nós vamos ver em algumas propriedades hoje é que são resultados de heranças pretéritas. Quer dizer, se esse gestor atual ele não tem essa visão de sucessão, em algum momento isso vai definhar. Claro. Então, o que foi construído ao longo de algumas gerações passadas corre-se o risco de muito rapidamente, como nós temos identificado nos períodos mais recentes, de situações de famílias tradicionais inseridas no agronegócio, isso aí na bovinocultura, na avicultura, na fruticultura, que os negócios acabam se exaurindo porque não houve um preparo dos seus sucessores para poder assumir essa gestão. E entra nessa linha. Qual que é o benefício desse negócio para a nossa família, para a comunidade onde essa propriedade está? O que ela gera de empregos? O que ela movimenta na economia, de produtos que ela oferece ao mercado? Se pega o exemplo da agricultura familiar, que a gente tem comentado, é o que, de sobremaneira, traz a diversidade de produtos que está na nossa mesa. É extremamente importante. E se essas propriedades forem definhando? Nós vamos comer o quê? Nós precisamos dessas propriedades, mas é preciso que essa visão de gestão, de perpetuação, ela seja presente dentro dessas famílias. E para isso é preciso que tenhamos infraestrutura, tenhamos políticas públicas de cada vez mais fazer com que esse jovem, ele pode até ir para os grandes centros se qualificar. Mas ele tem que voltar. Ele tem que voltar, porque é essencial o papel desse cidadão em termos de produção de alimentos. E um trabalho, quem está fazendo muito, um trabalho bem feito, quem vem fazendo, são as cooperativas. As cooperativas vêm fazendo um trabalho sensacional junto aos jovens filhos de cooperados. Para quê? Para que permaneçam na propriedade e deem continuidade, mas com uma continuidade com tecnologia, uma continuidade mais apurada, mais produtiva. E pode ter certeza absoluta, o Brasil não tem características, vamos dizer, cooperativista. O Brasil tem característica individualista. E isso tem que acabar, não pode continuar. Com relação à questão do cooperativismo e do associativismo, é possível fortalecer esses pequenos e médios produtores para que tenham condição de ascender às tecnologias mais robustas que
até o momento, só grandes produtores têm tido condição econômica para poder tocar. Uhum. Então, o cooperativismo ele vem nessa linha de trazer essa ascensão às tecnologias mais inovadoras para poder facilitar os processos produtivos, melhorar a produtividade e fazer com que haja um querer maior de permanecer no meio rural. É verdade. Uhum. Bom, doutora Cleonice Borges de Souza, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. E essas conversas aqui, se deixar, a gente vai longe. Só que tem tempo, tem que cortar. Muito obrigado e até o próximo. Muito obrigada, Toninho. Uma satisfação estar aqui. Até nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Obrigado. Se Deus quiser. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Você não precisa ser grande para começar, mas você vai ter que começar para chegar a ser grande. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.